porque até mesmo nós cristãos não temos a sabedoria de vasculhar dentro de nós para ver se lá naquele quarto escuro da nossa alma está guardado um ídolo invisível que até nós estamos tendo dificuldade de enxergá-lo lá dentro. Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal. Quero te desejar um feliz ano novo. Nós passamos um tempo sem vídeos no canal, mas estamos de volta. Eu espero que você tenha entrado um ano de bênção, com saúde. Desejo que 2025 seja o ano do renovo na sua vida. E voltando hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos ídolos invisíveis que nós carregamos no nosso coração. Mas também vou entrar em outros assuntos e vou ler Amós 3, de 1 a 2. Vamos mudar, né? Vamos ler essa passagem, vamos entrar nesse assunto e vamos mergulhar em outras coisas também a respeito da vida de Jeroboão. Amós 3, de 1 a 2 diz assim: ouçam este julgamento. Ele é prenunciado pelo Senhor contra vocês, ó israelitas, contra toda essa família que eu tirei do Egito. Dentre todos os povos da terra, eu escolhi exatamente vocês, e é por isso que eu devo castigá-los por todos os seus pecados. Nesse livro, o profeta Amós está repreendendo e advertindo o povo de Israel a olhar para si mesmo e entrar em arrependimento da sua impiedade, da sua maldade, do seu desvio de olhar para o Senhor em toda e qualquer situação. Então nós sabemos que o povo de Israel, eles tinham uma facilidade de retirar o seu olhar, de adorar apenas o Senhor. Ele tinha uma facilidade de se envolver com a cultura de outros povos. Ele tinha uma facilidade de buscar os deuses dos povos aos quais eles se envolviam. E isso sempre foi muito perigoso. E nós vemos sempre Deus usando profetas na terra, chamando novamente ao povo de Israel para se arrepender e olhar novamente para o Senhor. Então, ao fazer isso, Israel se atentaria para o julgamento de Deus que estava próximo. Contudo, a mensagem de Amós foi largamente ignorada e desprezada pelos israelitas. Nem sempre quando o profeta profetizava dizendo: olha, é tempo de vocês voltarem, é tempo de vocês olharem para o Deus que tirou vocês do Egito, eu escolhi vocês, mas muitas vezes Deus dizia: eu vou castigar vocês por todos os pecados, eu vou agir, isso que você está fazendo, Israel, não vai ficar impune. Assim, até os dias de hoje, o Senhor está nos convocando a sempre nos arrependermos, porque estamos sempre como o povo de Israel, na tendência a cair, na tendência a falhar, na tendência a pecar. A tendência carnal nossa é tirar o foco, tirar os olhos de Deus e focar em outras coisas. Esse ano, quando eu entrei, eu tomei uma decisão de eu vou passar um tempo um pouco mais recolhida nesses primeiros momentos do mês de janeiro. E é o que eu estou fazendo. Eu estou mais distanciada um pouco das redes sociais, tenho entrado menos, tenho focado mais em propósitos para esse ano. Um dos propósitos que eu comecei a fazer, estou muito feliz, que Deus colocou no meu coração, é começar todos os dias, desde o dia 1º novamente, meu devocional, mas escrevendo, escolhendo, dentre toda a leitura que eu faço, eu escolho um versículo e eu escrevo um devocional baseado nisso, e eu pretendo fazer um devocional diário, de 365 dias. E eu espero em Deus que eu consiga fazer, e daqui a pouco ele se transformar num livro, que possa abençoar outras vidas, que possa abençoar a mim mesma, porque, em primeiro lugar, quando Deus nos dá um propósito, Deus nos dá algo para fazer, Ele está primeiro pensando em mim, e através de mim, eu poder abençoar outras vidas. Então, o Senhor está nos chamando nesse tempo, assim como está me chamando para um tempinho mais reservado, para um momento, porque o dia a dia nosso não é fácil, queridos.
já entramos o ano atarefados, cheios de coisas para fazer, cheios de compromissos, e Deus está dizendo: eu preciso que você se recolha um pouco, eu preciso que você olhe um pouco mais para mim. E nós vemos tanta semelhança desse comportamento de Israel para os dias atuais. Deus tem muitas vezes dito para nós: largue isso aqui, foque mais na minha palavra, foque mais num tempo de comunhão. Você está disperso, você está ocupado demais, você está um pouco Marta, se torne um pouco mais Maria, venha para mais perto, venha ouvir a minha voz, não só fale na hora da sua oração, mas tire um tempo para você orar e ouvir a minha voz, silenciar. Então, queridos, eu tomei uma decisão de um tempo de solitude, um tempo para mim, um tempo mais reservado, um tempo mais recolhida, para que eu pudesse ter um foco naquilo que o Senhor colocou de propósito no meu coração. Então, nós sabemos que esse mundo atual, ele está vivendo como o povo de Israel, precisando ser advertido, precisando ser repreendido, precisando o tempo todo de alguém chamar e convocar: ei, olha, presta mais atenção na palavra de Deus. Esse ano de 2025, a nossa igreja está como tema o ano do renovo. Então, Deus está nos chamando para um tempo de renovo. Precisamos todos os dias ser renovados, queridos. Precisamos todos os dias deixar a porta do nosso coração aberta para ouvir a voz do Eterno. E essa geração está se perdendo em meio às suas lutas, em meio às suas tarefas diárias, e às vezes nós nos deparamos com um mundo que odeia a palavra de Deus, que odeia os mensageiros de Deus, e para piorar toda aquela situação, Amós profetizou, queridos, também no tempo de Jeroboão, quando o reinado estava indo até bem, estava tudo no auge. Não é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos tendo um governo que nós entramos em 2025 muito preocupados com a situação financeira, educacional, saúde, segurança. Eu não sei você, mas eu me recolhi justamente porque eu percebi a minha preocupação com o governo do meu Brasil, da minha nação, da minha pátria. Mas eu não me preocupo somente comigo, eu me preocupo com a situação do meu povo. Então Deus disse: tira o foco um pouco dessa preocupação e vem um pouquinho mais para perto. Foca mais no que eu tenho para te dizer. Porque apesar de toda a preocupação e de tudo que nós vemos, que não estamos no auge, muito pelo contrário, não estamos vivendo um tempo de prosperidade, de bênção. Não, nós estamos vivendo um tempo de escassez mesmo, de dificuldade. E esse é o momento em que Deus vai nos chamar para mais perto. Tire o foco, tire o olhar dessa preocupação, venha buscar, porque 2022 eu recebi promessas da parte do Senhor, de que Ele cuidaria de tudo, de que o olhar do Senhor estaria sobre nós, sobre a nação brasileira. Então, queridos, apesar de ímpio, Jeroboão era um rei famoso, era um rei corajoso, obteve muitas vitórias militares. Por meio dessas vitórias, foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo Amate até o mar da Arabá. Você vai ver essa história lá em 2 Reis 14, 25. E como resultado disso, ele foi ludibriado pela prosperidade do seu rei. Então, queridos, todos nós sabemos, lá em 1 Reis 12, a respeito da idolatria e do pecado de Jeroboão, que foi mandar construir 2 bezerros de ouro, colocá-los em pontos estratégicos e obrigar todo o povo do seu reino, lá do norte de Israel, a adorar. Você vê aqui um rei que peca diante do Senhor com idolatria, traz a idolatria para o meio do povo de Israel. Deus condenava a prática da idolatria, mas você vê um Jeroboão que, por medo de que o povo fosse adorar em outra parte, que não fosse o reino dele, e aí se corrompesse, saísse do seu reino, trocasse de reino. E aí o que ele pensa? Eu vou construir aqui bezerro de ouro para o povo sacrificar aqui mesmo, para não sair de perto de mim. Esse era o pecado, a idolatria mesmo, eram os bezerros de ouro. Mas também tinha evidências que
carcomiam a alma de Jeroboão. Os bezerros de ouro era o pecado visível da alma de Jeroboão. Mas existem pecados, queridos, invisíveis, ídolos invisíveis dentro do nosso coração. Os bezerros de ouro era o pecado visível de Jeroboão, mas existia na alma dele preocupações e coisas que ele colocou dentro do coração dele que eram ocultos, guardados às vezes a 7 chaves para ninguém perceber. Então, queridos, o bezerro de ouro era o pecado visível que todo mundo via. Foi exposto. Os bezerros de ouro era o pecado visível. Todo mundo está vendo. Jeroboão caiu. Jeroboão está fazendo o povo tropeçar. Está fazendo o povo errar. Agora, Jeroboão também carregava deuses ocultos dentro do coração dele, que era o poder, o controle, o medo. Então, queridos, assim como Jeroboão adorava bezerros de ouro, ele também carregava dentro dele deuses. Ele queria ter o controle, o poder de todas as coisas. Ele tinha medo de perder as pessoas do seu reino. Então, o que eu vejo, o que eu observo na vida de Jeroboão, e eu tenho que aprender que existem dentro de nós deuses invisíveis, ídolos invisíveis, que nós vamos carregar, que nós também vamos levar e que as pessoas às vezes nem vão perceber. E que até mesmo nós vamos ter dificuldade, às vezes, de identificar aquilo que nós carregamos. Nós carregamos, às vezes, dentro de nós também a vontade do controle, do poder, da vingança, da ira, do medo, do ressentimento, do rancor, da ganância. Nós, às vezes, nem percebemos, do orgulho, sabe? Carregamos ídolos invisíveis dentro de nós que às vezes, até nós, quando somos confrontados por Deus, nós nos assustamos. Olha, você tem isso aqui. Você está carregando isso aqui dentro do seu coração. E nós, não tenho isso. E Deus diz para nós, tá sim, tem sim. Está tão invisível que até você está tendo dificuldade de enxergar. Mas o Espírito Santo que habita em nós, queridos, é perito em achar os ídolos invisíveis do nosso coração. Ele é perito em vasculhar nossa alma e dizer, ei, tem esse aqui, ó, esse ídolo aqui. Você está pensando acima do normal. Ou você está apegado às coisas dessa terra, ao dinheiro, às vezes pensa em ficar muito rico. Não é pecado, queridos, você querer ser rico, não. Mas se o teu foco de vida é esse, se torna um ídolo. Se um líder passa a se importar menos com almas, menos com a saúde emocional das ovelhas, mas está se preocupando com as contas do ministério, com a casa dele, em prosperar, em ter uma mansão, o melhor carro do ano, isso aí se torna um ídolo invisível que passa a ser visível e que todo mundo começa a ver. E aí nós precisamos acordar qual é o meu foco, qual é o que eu estou vendo, o que eu estou focado, o que eu estou buscando, qual é aquele foco que eu acordo de manhã e eu já estou agoniada querendo pegar o celular para dar conta de tudo, para saber o que está acontecendo, para saber o que eu vou fazer naquele dia, quais são as minhas metas. E aí nós paramos e pensamos, oi, mas o meu foco não devia ser Deus primeiro? Não seria buscar o Senhor e a sua palavra? Por que eu estou preocupada com isso? E aí você se dá conta de que realmente o seu coração está escondendo uns ídolos ali, guardando, tentando fazer ele ficar invisível, só que uma hora ele vem à tona. O medo, o poder, o controle de Jeroboão foi exposto na hora que ele fez os bezerros de ouro, para que o povo adorasse ali, sacrificasse ali perto dele, ali dentro da região dele, para não sair dali, para manter ali o povo pertinho dele, porque ele tinha medo de perder o controle da situação. Quando eu e você estamos com medo de perder o controle da situação, é a hora de correr e dizer, Senhor, toma o controle. Toma, pega porque eu tomei da tua mão. É hora de um alerta, é sinal de alerta quando nós temos medo de perder o controle de uma situação. E aí,
esses deuses, né, que fizeram com que Jeroboão virasse as costas para Deus, porque toda vez que tem um ídolo invisível dentro de nós, nós viramos as costas para Deus. Ele queria ter o controle total do seu reino, sem perder nada. Ele queria se manter no poder e, consequentemente, por medo que o povo fosse adorar no templo de Jerusalém e houvesse uma rebelião dos seus súditos e ele não ser mais apoiado para o reino do sul, para o reino de Judá, que ele governava. Então ele assim preferiu construir os bezerros, por medo, por controle, por poder. Ah, fica aqui mesmo, não vai sair daqui de Judá não. Não vai lá não para Israel, vai ficar aqui mesmo. Vai adorar aqui pertinho de mim, porque eu não quero perder meus súditos. Eu não quero perder o poder, eu não quero perder o controle da vida de vocês. Tem governante hoje querendo controlar a sua vida, querido, igual Jeroboão ou pior. E nós precisamos acordar, porque nós não fomos chamados para ser controlados pelo homem, pelos governantes. Nós fomos chamados para ser controlados pelo Espírito de Deus. Mas todas as vezes que eu me submeto ao controle humano, eu faço igual o povo de Israel. Eu caio no pecado da idolatria. Eu vou me corromper por causa do líder, da liderança, desse homem que subjuga por causa de controle. Ele quer ter o controle da minha vida. Quem tem o controle da sua vida tem que ser Deus. Apenas o Senhor pode ter o controle da nossa vida. Então essa foi uma estratégia que ele teve para alcançar o que o seu coração desejava. Daí ele mentiu, dizendo ser inviável ficar indo lá para Jerusalém, persuadiu o povo à idolatria, mudando a narrativa bíblica, afirmando que não foi o Deus verdadeiro, mas aqueles bezerros de ouro que tiraram seus antepassados do Egito. Enquanto Amós estava dizendo, ei, foi eu que tirei vocês, então voltem, ou então eu vou castigar vocês pelo pecado de vocês da idolatria. Vocês se corromperam. Foi eu, com mão forte, que tirei vocês. Aí Jeroboão agora diz assim, não foi não. Porque é isso que um líder maligno vai fazer. Ele vai distorcer a palavra de Deus para te fazer pecar. Um líder maligno, ele vai usar a palavra de Deus para o benefício dele, para ele se dar bem. Para ele continuar prosperando, para ele continuar no poder, controlando as pessoas, colocando cadeias nas pessoas, correntes nas pessoas. Essa semana eu fui extremamente decepcionada, envergonhada, chateada, porque eu seguia um pastor nas redes sociais e aí descobrem que ele estava em adultério. E aí eu pensei, puxa, e quando eu ouvi o relato da pessoa que tinha caso com ele, não era um caso que começou agora, era um caso que já andava há 18 anos. E aí eu penso, esse homem conseguiu enganar quase 2 décadas as pessoas que o seguiam como pastor. 18 anos. Entende como está sendo a situação? Esse pastor, ele trabalhava expondo, né, o pecado de muitas igrejas, de muitos ministérios, enfim. Ele chamava atenção para expor o erro de um ministério, enquanto a vida dele pessoal, espiritual, física, estava em decadência. Mas ele estava aqui mostrando que estava tudo bem com ele. Mas o problema está lá na igreja do fulano. O problema está lá na igreja do ciclano. Aqui, no meu reino particular, está tudo bem. Está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas não estava. Ele estava enganando há 18 anos. Ele estava mentindo e vivendo uma vida de mentiras há 18 anos. Mas por que fazia isso? Porque queria se manter no poder. Porque queria manter o rebanho ali controlado. Para quê? Para que ele não perdesse o controle da situação. Para que ele mantivesse a vida dupla, uma vida de aqui eu mostro que eu sou santo, mas aqui no invisível. No visível eu mostro que está tudo bem. No invisível eu mostro quem verdadeiramente eu sou. E é isso aí, queridos, que Deus está nos alertando. Quem eu sou no secreto. Quem eu sou quando ninguém está vendo. Existe uma pessoa por trás das câmeras e nem todo mundo é real diante delas. Sabe por quê, querido? Quando as coisas estão indo tudo bem para as pessoas ímpias, elas tendem a se tornar mais tolas do que são e aí elas acabam se destruindo por si só.
Esse pastor que eu estou lhe falando, que eu estou contando um pouco dessa história, e eu não preciso citar nomes, ele se destruiu por si só. Porque a verdade, queridos, vai vir à tona. Não tem como você fingir ser algo a vida inteira. Uma hora a máscara cai. Uma hora você expõe verdadeiramente quem é que você serve. Qual é o ídolo que você tem guardado no seu coração? É o ídolo da prostituição, do adultério, da imoralidade, da ganância, do rancor, da ira, da vingança? Ou eu verdadeiramente adoro somente a Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra? Então os tolos se destroem sozinhos. Eu não preciso nem me preocupar. Uma hora o tolo, mostra verdadeiramente quem ele é. E aquilo que estava invisível vem para o visível e todo mundo vê. E a vergonha é tenebrosa. E para reconstruir novamente a história dessa pessoa, misericórdia. Talvez nem consiga reconstruir mais. E ser o que talvez foi um dia, porque você nem sabe se um dia realmente foi de verdade ou se não passou de uma mentira. Provérbios 1,32 diz: vocês morrerão porque se afastaram de mim. Tolos, vocês pensavam que tudo estava bem enquanto vocês caminhavam passo a passo para a destruição. Somos tolos quando nos desviamos da palavra do Senhor, das promessas do Senhor, quando nós carregamos os ídolos invisíveis e nós focamos naquilo que não vem do céu, que não vem de Deus. Essas pessoas pensam que elas nem precisam de Deus. Elas estão tão tomadas pela cegueira espiritual que elas continuam se comportando como ímpio o tempo todo, fazendo aquilo que o ímpio faz, mas diz conhecer a Deus, mas diz ser de verdade. Este é o modus operandi de cada um de nós. Os nossos atos, atitudes, comportamentos e decisões podem parecer até agradáveis às pessoas, mas é no coração que estão as verdadeiras razões para fazermos o que nós fazemos. É dentro do nosso coração, é aquilo que nós carregamos lá no secreto, é que vai determinar verdadeiramente quem eu carrego dentro de mim. Eu carrego a adoração ao Deus vivo, ou eu carrego um ídolo invisível que está me corroendo, que está me afastando da presença de Deus. Mas é assim que o ímpio age, porque até mesmo nós cristãos não temos a sabedoria de vasculhar dentro de nós para ver se lá naquele quarto escuro da nossa alma está guardado um ídolo invisível que até nós estamos tendo dificuldade de enxergá-lo lá dentro. Porque tem ídolos, queridos, de todos os tamanhos, de todos os modelos. E é lá dentro do nosso coração que estão os nossos ídolos. É lá dentro. Porque a idolatria que nós não vemos, ela é pior do que a que se vê. Porque ela mata a alma, destrói pessoas, apaga as páginas das escrituras sagradas e nos afasta do Criador, o único que nós devemos adorar. Quando nós mantemos esses ídolozinhos guardados lá no quartinho escuro da nossa alma, lá dentro do nosso coração, não deixamos que ninguém mexa, ninguém veja, ninguém queira mexer, ninguém queira descobri-los. É aí que mora o perigo da nossa destruição completa. Quando Jacó sai de perto de Labão, Jacó chama as esposas Raquel e Lia e diz: olha, Deus disse que é para mim sair daqui, eu já trabalhei demais. Vou sair escondido porque senão ele vai tentar me ludibriar novamente. Raquel vai até os ídolos da casa do pai dela e rouba-os, enquanto o pai está no campo com as ovelhas. Raquel tem o quê? A dificuldade de entender e de confiar nesse Deus das Escrituras, nesse Deus que Jacó está dizendo que é visível para ele. Para ela não era. Então Raquel furta aqueles ídolos que representavam as bênçãos, a prosperidade, a fertilidade. Ela pensa: eu vou, mas eu levo isso aqui. Eu vou levar isso aqui comigo, escondido. Quando o pai dela persegue Jacó, ela finge
que está nos dias dela, senta no camelo em cima dos ídolos, ele começa a palpar, porque é assim, ídolos só palpável mesmo, né? Pegando. Nosso Deus é invisível, mas é um Deus real, imortal. Mas os ídolos que Raquel carregou representavam exatamente em quem ela cria. Ela não confiava no Deus do marido dela, no Deus de Israel. Ela confiava nos deuses de Labão, do pai dela. E você vê um final de Raquel, um final muito triste. Teve dificuldade de engravidar. Morreu no parto de Benjamim. Você vê atitudes de inveja, de competição na vida de Raquel. Por que será? Porque Raquel carregava dentro dela os ídolos visíveis que ela tirou da casa do pai dela. Nós temos que pensar que se nós não nos livrarmos disso, isso vai continuar agindo e o julgamento de Deus virá. Caso não haja um arrependimento da nossa parte, nós vamos perecer, carregando ídolos invisíveis que vão acabar matando as nossas vidas se nós não nos livrarmos deles. Quando os tempos são maus, devemos nos lembrar da bondade e da misericórdia de Deus. E quando os tempos são bons, contudo, devemos nos lembrar de temer a Deus. No livro de Provérbios 30, 7 e 9, tem uma oração muito poderosa, que diz assim: ó Deus, eu peço apenas duas coisas para a minha vida nessa terra. Não me deixe ser falso e mentiroso. Esse é o primeiro pedido. Além disso, não me deixe ficar muito rico, nem muito pobre. Dê-me somente aquilo de que realmente eu preciso, pois sendo demais, eu poderia ser ingrato e confiaria somente nas riquezas e deixaria o Senhor de lado. Também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza a ponto de me tornar um ladrão, manchando o nome do meu Deus. Que oração poderosa, gente. Dê-me o necessário para eu não perverter a minha vida, para eu não focar nas riquezas, desejar além daquilo que eu preciso carregar, daquilo que eu preciso receber, daquilo que eu preciso ter. Porque se eu tiver demais, eu posso me esquecer do Senhor. Mas também se eu tiver de menos, eu posso me tornar uma vergonha, manchando o nome do Senhor. Então, Senhor, me dê o necessário. Me dê o que realmente eu preciso. Queridos, o que mais hoje nós estamos precisando é da presença do Senhor. Que o Senhor nos salve todos os dias dessas tenebrosas idolatrias de riqueza, de poder, de controle, do medo, que tentam constantemente usurpar o trono da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na nossa vida. Que Deus nos guarde de carregarmos ídolos invisíveis dentro do nosso coração, ao ponto de desprezar o Deus real, o Deus que nós sabemos que é real dentro de nós, que nós carregamos. Não carregue ídolos que vão te afastar do Senhor. Carregue o Senhor dentro de si, adorando, bendizendo. Seja satisfeito, seja alegre. Nos dias maus, nos dias bons, louve ao Senhor, glorifique a Deus e diga que você agradece ao Senhor por Ele ser real na sua vida. Despreze os ídolos, porque para onde você vai, não cabe a idolatria. Quando Raquel retira esses ídolos e leva, quando Jacó vai voltar para Betel, ele diz: livrem-se de todos os deuses, porque para onde nós estamos indo, eu vou fazer uma adoração verdadeira. Eu vou levantar altares ao Senhor. E lá não cabe os deuses que vocês estão carregando. E todos que tinham, entregaram para Jacó. Então, queridos, quando Jacó chega a Betel, ele levanta um altar de adoração. Ele já enterrou todos os ídolos da sua família, do seu povo, debaixo de uma árvore. E ele agora está pronto, porque ele está livre com o seu povo para levantar altares ao Senhor. Então, se você, assim como Jacó, percebe que no seu meio, que no seu coração, você tem carregado deuses invisíveis, ídolos invisíveis, que tem te afastado, te impedido de levantar altares ao Senhor para que você receba uma palavra de bênção da parte do Eterno, eu te convido hoje a fazer o que Jacó fez, enterrá-los.
vasculhar no seu meio, descobrir onde estão e enterrá-los. Aí sim você estará livre para levantar altares para o Deus eterno e oferecer ao Deus eterno a melhor adoração e entregar o melhor que você tem para o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, louvamos e bendizemos, meu Deus, por esse ano que se inicia. Obrigado por esse momento na presença do Senhor com os meus irmãos. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem se revelado a nós. Até aqui o Senhor tem mostrado o quanto importa nós retirarmos os ídolos invisíveis que carregamos, que às vezes são tão imperceptíveis, que às vezes não enxergamos, até nós temos dificuldades de vê-los guardados dentro da nossa alma, do nosso coração. Pai, tem misericórdia de nós. Não deixa que venhamos ser como Raquel, que não confiou plenamente no Senhor e quis levar os ídolos do seu pai, os ídolos que ela dedicava o seu culto diário. Tem misericórdia de nós. Sejamos, meu Deus, livres dos ídolos invisíveis. Sejamos servos do Altíssimo. E sejamos adoradores verdadeiros. Possamos enterrar nesse dia, vasculhar sim o mais profundo da nossa alma, do nosso coração e nos livrar dos ídolos. Oramos para que o Senhor nos dê um ano em que nós possamos, diante de seja qual for a situação, não venhamos vender a nossa vida por causa de poder, por causa de controle, por causa do medo. Que possamos confiar plenamente no Senhor, que está sempre no controle das nossas vidas, que sempre está nos direcionando da melhor forma. Graças te damos, Pai, pelo teu zelo, o teu amor, o teu cuidado com as nossas vidas. Guarda os meus irmãos, dá a eles um ano, meu Deus, de vitória, de milagres, de poder, de graça, de unção, de avivamento, de renovo. Em nome de Jesus, renova a nossa fé, renova a nossa esperança no Senhor, renova a nossa confiança de que não estamos sós e de que não fomos abandonados. Somos filhos do Altíssimo e para os filhos tem livramento, tem proteção, tem misericórdia e tem graça. E nós te bendizemos nesse dia, te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Podemos demorar, mas nós voltamos, se assim o Senhor nos permitir, no próximo vídeo. Deus te abençoe. Feliz Ano Novo. Graça e paz.